Fala galera, aqui é o professor Edward, seu professor de história. E Deus inventou tudo, mas de onde veio Deus? Para a religião, Deus criou tudo e não foi criado por ninguém. Ele é a origem universal. Mas para a história, Deus é uma criação dos seres humanos, da mente humana, para explicar algumas coisas que são inexplicáveis de outra forma para os seres humanos. Coisas como milagres, coisas como acontecimentos que ninguém previa, ninguém esperava, ninguém achava que pudesse acontecer. Isso explica Deus. Mas quem explica Deus, pelo menos nessa história, que eu vou contar essa semana para vocês, são os hebreus. Os hebreus foram o primeiro povo da história da humanidade a acreditar em apenas um Deus, o que nós chamamos de monoteísmo. Ou seja, monoteísmo é a crença em um Deus. Nas civilizações antigas, era mais comum as pessoas acreditarem em vários deuses, como nós vimos nas aulas passadas. No Egito Antigo era assim, na Grécia Antiga era assim, Roma Antiga era assim, na Mesopotâmia era assim, mas com os hebreus, que também surgiram ali pertinho da Mesopotâmia, do outro lado do rio Eufrates, é por isso que eles recebem esse nome. Hebreu, na língua semita, quer dizer aqueles que vivem do outro lado do rio. Qual rio? O rio Eufrates. Primeiro, destacar que a religião acompanha toda a história da humanidade em qualquer dos povos que você for estudar. Os rituais fúnebres, que são um processo de enterrar os seus mortos, preparar eles para uma outra vida, uma vida após a vida, estão presentes em qualquer civilização, qualquer sociedade que tu for estudar ao longo de toda a história humana, desde lá de antes do Homo sapiens mesmo, até hoje em dia. E são muito importantes para o ser humano tentar explicar, afinal, o que é a vida, né? Para que serve a gente estar aqui e depois a gente morrer? A gente precisa preparar os nossos mortos, homenagear eles de alguma forma, e é o início da religião, porque tu acreditar que a nossa vida não é só aqui, tem uma outra etapa após esta vida, isso daí já configura uma espiritualidade. E se isso está presente também a religião. A religião, pela definição, ela é um pouco mais organizada, tem regras, tem costumes, mas é aí que se inicia todo esse processo. Então, explicar os seres humanos sem explicar religião não existe. Então, história sem religião também não existe. Isso quer dizer necessariamente acreditar em Deus ou não acreditar em Deus? Não, é saber de onde é que veio todos esses nossos costumes, tudo isso que marca a nossa vida até hoje. Então, como eu falei para vocês, politeísmo, aquela crença em vários deuses, muito comum nas civilizações antigas. Os hebreus vão vir com uma nova forma de acreditar, que é o monoteísmo, a crença num único Deus todo-poderoso, que vez ou outra, aí depende de qual seita, qual variação do monoteísmo você seguir, ele tem alguns ajudantes, geralmente anjos ou santos. Mas quem detém todo o poder é o único Deus. Existem 3 religiões principais do monoteísmo. A primeira é o judaísmo, simbolizado pela estrela de Davi. A estrela de Davi, a estrela que guiou os judeus até a terra prometida, que é, no caso, Jerusalém. Os judeus são uma tribo descendente direta dos hebreus. Os hebreus, na verdade, são vários povos, né? E o povo que conseguiu sobreviver ao longo do tempo foi o povo de Judá, os judeus. Depois nós temos o cristianismo, derivado da crença em Jesus Cristo, que seria o profeta filho de Deus, aquele que traria o bem a toda a humanidade. Então, Jesus Cristo, se você leu a Bíblia, se você não leu, eu explico agora. Quando ele nasce, ele é um judeu, ou seja, ele é desta religião aqui. Mas ele acaba entrando em conflito com esses judeus e arrebanhando para si um séquito de seguidores, os apóstolos, e divulgando uma mensagem de paz e amor e harmonia
principalmente da crença em Deus Todo-Poderoso. Jesus, como todo mundo sabe, vai ser pregado na cruz, porém esses seguidores, os apóstolos, vão continuar transmitindo essa mensagem por vários e vários anos, vários séculos na verdade, arrebanhando outros seguidores, construindo um grande rebanho do Senhor e por fim construindo uma igreja em torno desta figura mítica do profeta Filho de Deus, que é a Igreja Católica, e uma religião em torno que começa com a Igreja Católica, que é o cristianismo, simbolizado pela cruz, o símbolo de sacrifício de Jesus Cristo, que morreu por todos nós. Por fim, mas não menos importante, o islamismo. O islamismo também acredita em apenas um Deus, Alá. Porém, os islâmicos se organizam não em igrejas, mas em mesquitas. Não acreditam na Bíblia, nem na Bíblia cristã, que é o livro sagrado desta religião, nem na Torá, que é o livro sagrado dos judeus, mas acreditam no Alcorão, que é o livro sagrado dos islâmicos. Mas enfim, são todas as religiões umas ligadas na outra, surgidas principalmente no judaísmo e nos hebreus, que nós vamos estudar na aula de hoje, e dá sequência a duas outras, que é o cristianismo e o islamismo, que juntas, as três, até hoje, elas surgiram lá em 500 a.C., há mais ou menos 2.500 anos atrás, e até hoje se configuram como as religiões com mais seguidores, com mais fiéis no mundo inteiro. Então os hebreus, pessoal, surgidos lá por volta de 1500, 2000 a.C., ou seja, 4.000 anos atrás. Na verdade, o calendário hebreu é diferente do calendário que nós seguimos hoje, porque eles não separam as idades em antes de Cristo e depois de Cristo. Pelo calendário deles, eles já estão no ano 5.000 e tanto. Eles contam direto desde o surgimento do povo hebreu, segundo o livro sagrado deles, que, como eu falei, é a Torá. Os hebreus, então, se concentram no seu início nessa região aqui, que nós estamos falando do chamado hoje Oriente Médio, e essa região aqui é onde é o Estado de Israel hoje e a Palestina. A faixa de Gaza, aqui bem no cantinho, o Rio Jordão e o Mar Morto, tão importantes na Bíblia e na história dos hebreus. O rio Eufrates e o Tigre, que dão nome à Mesopotâmia, uma das cidades mais antigas do mundo, Ur. Então tudo está acontecendo aqui há 2.000, 3.000 anos atrás. E o Egito Antigo aqui do lado, com seu famoso também Rio Nilo. E o Mar Mediterrâneo, que eu dei tanto aula para vocês, expliquei tanto a importância dele. Ele vai ser importante também para esses povos hebreus, porque, como eu disse, esses povos estavam em intensa interação entre si, trocando culturas, trocando costumes e também fazendo comércio entre si, porém também fazendo guerra. Os povos hebreus vão sofrer muito com as guerras, vão ser perseguidos, feitos de escravos. Tudo isso é contado lá na Bíblia, no Velho Testamento principalmente, mas vão sempre manter a sua fé no seu Deus, Deus Javé. E essa é uma característica muito importante dos povos monoteístas. Os povos monoteístas, por essa crença num Deus único, eles criam um sentimento de comunidade muito forte. Eles não deixam de crer por nada naquele Deus Todo-Poderoso que vai levar eles até a Terra Prometida. A Terra Prometida, no caso deles, é justamente essa região aqui da Palestina. Se vocês acompanham os noticiários hoje, por exemplo, vocês devem estar vendo que está tendo um conflito em Israel entre israelenses, de um lado, que são os judeus, e os palestinos, do outro lado, que são árabes, que também vivem há milhares de anos naquela região ali. Justamente porque aquela é a terra, essa região aqui, Palestina, que está mais clarinha, é a terra prometida para esses dois grupos. Então eles disputam a posse dessa terra, porque estar na terra prometida é muito importante também para a salvação e para a volta de Deus ao mundo. Os hebreus são chamados também de o povo do livro, porque foram eles que começaram primeiro com os 10 mandamentos, lá nas tábuas, que dizem todas as regras e as leis, e depois com os livros escritos, começaram a fixar na escrita todos os mandamentos e todas as regras da sua religião. Isso era incomum antigamente. Geralmente, a religião era transmitida através da oralidade, ou seja, da fala, em cada família, através de ritos e danças, ou através de desenhos em cerâmicas, em paredes,
Mas os hebreus vão começar a escrever as suas regras e, a partir desse livro escrito, transmitir para todos os outros povos. Isso vai fortalecer muito eles, porque a palavra escrita tem um quê de verdade. Geralmente o que está escrito tem uma validade muito maior do que aquilo que é só falado, né? Por isso que nós fazemos contratos e outras coisas para validar aquilo que a gente está dizendo. Isso vai ser um diferencial muito importante nos hebreus, que vai fazer a fé deles se espalhar e, ao mesmo tempo, eles internalizarem mais fortemente a fé. Porque no momento ali que tu está abalado, que tu está triste, que tu não está acreditando no teu Deus, tu tem um livro para ler e ver que aquele Deus sempre está contigo, pelo menos através daquelas palavras. Tu lembrar por que tu acredita naquilo ali e que aquilo vai te trazer a salvação. Então, como eu disse, apesar dessa crença muito forte, eles vão ser sempre jogados de um lado para o outro, vão sofrer várias perseguições, e aí em cima disso eles vão criar vários mitos também, vão criar várias formas de entender porque eles passaram por tantos sofrimentos. Então nós temos o dilúvio, com Noé na arca, nós temos a abertura do Mar Morto por Moisés e a travessia do Mar Morto, o surgimento com Adão e Eva e toda a mística envolvida em Adão e Eva, comendo fruto proibido, saindo da pureza inicial, envolvendo-se depois em guerras fora do paraíso e todo o mal que isso traz. Os 10 mandamentos, que são as regras principais da comunidade, tentando dar uma união para esse estado se proteger melhor. A história de Davi e Golias, Davi o pequenininho, fraquinho, representando os hebreus, né, contra os grandes impérios, os Golias contra o Império Romano, o Império Egípcio antigo, os gregos antigos também, que construíram várias colônias, os fenícios, enfim, todos aqueles impérios, todos aqueles Golias gigantescos que perseguiam os hebreus. E os hebreus, Davi, pequenininhos, de alguma forma ainda conseguiam vencer o gigante. Todos esses são mitos construídos pelos hebreus para, de certa forma, registrar a história que estava acontecendo e tentar compreender ela e tentar achar uma forma de explicar o porquê tantas coisas ruins estavam acontecendo e como eles iam superar aquilo. Como eu disse para vocês, o livro principal deles é a Torá. A Torá corresponde aos 5 primeiros livros do Velho Testamento da Bíblia cristã. O Gênesis, o Êxodo, Deuteronômio, entre outros livros. O comecinho da Bíblia é a Torá dos hebreus antigos. Porque o cristianismo nada mais é que como se fosse uma continuação da religião judaica. Porém, os judeus, os cristãos, durante muito tempo na história, não vão se dar bem, vão brigar o tempo todo para dizer qual é a fé verdadeira, qual é que vale, porque tem muitas diferenças entre essas duas fés, apesar deles acreditarem em um só Deus, eles brigam muito entre si para dizer qual é o verdadeiro Deus. Porque o Deus, se vocês forem comparar Javé dos judeus, o Deus do Velho Testamento, da Bíblia cristã, ele é um Deus impiedoso, ele é quase um Deus guerreiro, porque se a humanidade faz alguma coisa errada, ele vai lá e põe o dilúvio por cima da cabeça dos seres humanos. Se eles estão desrespeitando alguns mandamentos, como em Sodoma e Gomorra, cidades lá que não respeitavam a questão da monogamia, por exemplo, ele vai lá e destrói a cidade. É um Deus impiedoso. Já o Deus Pai de Jesus Cristo, Jeová, ele é um Deus paz e amor, ele é um Deus da harmonia, ele é um Deus que não interfere nas coisas dos seres humanos. Inclusive o próprio filho dele é morto e ele não interfere. Ele diz que os seres humanos têm o livre-arbítrio para fazerem o que quiserem. Enfim, são deuses diferentes, são cerimônias diferentes, são leituras diferentes de um mesmo Deus. E hoje os hebreus são representados pelos judeus, os judeus que foram muito perseguidos, assim como os hebreus, durante toda a história da humanidade. A perseguição mais famosa e mais recente aconteceu na Segunda Guerra Mundial, há mais ou menos 60, 70 anos atrás, com o Holocausto pelos nazistas. Não sei se vocês já ouviram falar, a gente vai estudar mais sobre isso, principalmente no 9º ano. Mas os judeus permaneceram resilientes em busca da Terra Prometida até hoje, e eles são importantes, depois para a gente entender, na criação da Igreja Católica Apostólica Romana, que vai ser uma das principais
que vai perseguir os judeus durante toda a Idade Média e toda a Idade Moderna. Mas isso é assunto para as próximas aulas. Na atividade dessa semana, então, questões de completar e questões de responder. Os hebreus acreditavam em somente um Deus. Portanto, eles eram... Quem acredita em um Deus é o quê? Ao contrário dos que acreditavam em vários deuses. Quem acredita em vários deuses, qual é o nome disso? Qual a importância dos rituais funerários para a humanidade? Está lá no texto. Os hebreus criaram um livro contando a história do seu Deus e do seu povo. Esse livro se chama, recém falei aqui, começa com T. E por isso, por terem um livro que tem todas as regras, toda a história da religião, eles ficaram conhecidos como... Respondam lá, tem tudo no texto e tem no vídeo aqui também. Então é isso, pessoal. Essa foi a videoaula dessa semana. Se vocês ficaram com alguma dúvida, me chama lá no WhatsApp, tá certo? Tchau, tchau.